Bom dia, pessoal. Bom dia, graça e paz. Que neste dia, que o Senhor venha abençoar o teu dia, venha te dar um dia abençoado em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha nos conduzir neste dia, nesta manhã. Que o Espírito Santo venha nos ensinar, nos fortalecer em nome de Jesus. Que ele venha convencer o teu coração. Amém? Em nome de Jesus. Gente, passando aqui para deixar aqui um versículo que se encontra aqui em Jó capítulo 30 e o versículo 26, que diz assim: Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. A gente bem conhece, né, a passagem de Jó. Jó era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem que temente ao Senhor, sincero, desviava-se do mal, né? E nesse versículo que a gente leu, fala aqui, né, que Jó ele aguardava, só vinha o bem da parte de Deus, só vinha coisa boa da parte de Deus. E sobreveio ele o mal, né? Porque muitas vezes Deus permite situação na minha e na tua vida, né? E o dia mal, né? Acontece, chega na minha, na tua vida, chega para a vida do ímpio, chega para a vida do justo, coisas acontecem na nossa vida, né? Nós estamos aqui sujeitos a isso, né? Glória a Deus. E Deus permite, como permitiu na vida de Jó, foi Deus permitiu Satanás tocar, né? Tirar tudo que Jó tinha, tirar os filhos, tirar os bens material, tocou na saúde de Jó. Jó era um homem que tinha riquezas, tinha filhos, né? Tinha bens, tinha ali servos, servas, né? E de repente, Jó perde tudo que ele tem. Satanás tira os filhos de Jó, tira os bens, né? Jó ficou doente, perdeu sua saúde, ficou enfermo. E ali, Jó se viu numa situação, eu estava aqui lendo e pensando, né? Que Jó ali era um homem que ajudava, como fala aqui, né? Que ele ajudava o órfão, a viúva, glória a Deus. Diz aqui, né? E eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Então Jó era um homem que ajudava a viúva, o necessitado, o órfão. Ele ajudava as pessoas, né? Ele era um homem rico, então ele ajudava. Era um homem que, fala aqui a palavra, que quando os moços viam ele, se escondia. Os idosos se punham de pé, então honrava Jó. Os príncipes continham as suas palavras. Antes de pensar, os príncipes, os chefes, antes de falar alguma coisa para Jó, antes de afrontar Jó, pensava duas vezes, porque sabia que ele era um homem temente, reto, era um homem que buscava a Deus, que orava a Deus, que estava ali em constante oração, que estava ali na casa do Senhor, fazendo a obra, era um homem obediente. Então, antes de falar qualquer coisa para Jó, pensavam duas vezes. Sabia que era um homem que Deus usava, sabia que era um homem que se ele falasse, acontecia pela misericórdia, né? Mas nesta manhã eu quero chamar a atenção para o seguinte, que muitas vezes Deus permite situações na nossa vida. E assim, eu acho que Jó ficou ali pensando, né? Quando aconteceu tudo isso na vida dele, Jó ficou pensando assim: o que foi que eu fiz de errado? Eu sou um homem que me desvio do mal, Senhor. Eu sou um homem reto, sou um homem íntegro. Eu faço a tua obra, eu faço a tua vontade. Eu ajudo o órfão, a viúva, o necessitado. Eu procuro fazer o certo, né? Então, assim, eu acho que Jó ficou ali questionando, né? Por que estava acontecendo aquilo na vida dele. Por que sobreveio aquele mal. Que ele fala aqui, né? Aguardando eu o bem, eis que me veio o mal. Então ele só esperava vir da parte de Deus coisa boa. E não tudo aquilo que aconteceu na vida dele, né? Percas. Percas e mais percas. E tudo numa hora só, né? Porque ele perdeu os filhos, riquezas, saúde. As pessoas viraram as costas para Jó, os amigos,
a parentela, até os servos de Jó. A palavra vai dizer que ele fala aqui, né, que o meu bafo se fez estranho à minha esposa. Então até a esposa dele, né, ficou ali, se distanciou, né, ficou ali, né, com Jó. Então assim, aí eu fiquei aqui pensando, meu Deus, eu acho que Jó ficou ali questionando a Deus. Por que isso aconteceu, né? Por quê? Se eu tava tentando fazer, se eu tava fazendo a coisa certa, se eu tava tentando fazer a coisa certa, né? Me desviando do mal, fazendo o que é certo, fazendo o bem, por quê? Né? E eu tava aqui pensando que a Deus não se questiona. A Deus não se questiona. Porque muitas vezes a gente faz a obra do Senhor, a gente ora, a gente jejua, a gente tenta fazer o certo, né? Se desvia do mal, glória a Deus. Mas, e às vezes acontecem coisas na nossa vida. Muitas vezes Deus permite situações na nossa vida. Para quê? Para nos ensinar, para nos fortalecer, para a gente sair mais forte. Jó saiu mais forte dessa situação que ele passou. Ele saiu mais forte, pode ter certeza disso. Ele saiu mais forte, ele saiu dessa situação conhecendo mais a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Fala aqui, no capítulo 42, vai dizer, o verso 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então, Jó conhecia Deus de ouvir, né? Ele ouvia Deus falar com ele. Mas agora, Jó viu a Deus com os olhos dele. Então, assim, ele saiu daquela situação conhecendo mais a Deus, num profundo. Muitas vezes a gente conhece a Deus no raso. Então, essa situação que você está passando não é para a morte. É para um relacionamento mais forte, mais íntimo com Deus. Deus quer que você conheça Ele num profundo. Você vai sair mais forte dessa situação em nome de Jesus. Mais fortalecido, mais capacitado. Né? Com a situação que vem, as situações que vêm na minha na tua vida é para nos fortalecer. É para a gente sair mais forte, mais capacitado. Tudo que a gente passa é para nos ensinar. Então Deus permitiu isso na vida de Jó para ensinar coisas maiores a Jó. Então a Deus não se questiona, a Deus só se adora e se obedece. E outra coisa que eu quero dizer a vocês, que a gente não pode se espelhar, né? A gente tem, lógico que a gente tem pessoas como exemplo, amém, glória a Deus. Mas a gente tem que se espelhar primeiramente em Jesus. Ele é o nosso alvo, ele é nosso exemplo, porque muitas vezes Deus usa alguém pela misericórdia, porque a gente não é nada, é barro, pó e cinza, e muitas vezes a gente quer colocar alguém no pedestal. Eita, Deus usou fulano para mim, fulano é mulher de Deus, fulano é homem de Deus, e você começa, né, a colocar aquela pessoa num pedestal, e de repente a pessoa faz algo de errado, ou a pessoa, né, se desvia, não sei, porque a gente é falha, a gente está sujeito a errar, a cair, a falhar. E quando a gente foca em Jesus, quando a gente olha para Jesus, é certo. Então, o homem é falho, a gente é falha, a gente está sujeito a falhar. A gente tem que focar no alvo, que é Jesus, que é Cristo. Ele é nosso alvo, ele é nosso espelho, ele é nosso exemplo. Né? Jó era um homem de Deus. Jó era uma pessoa as pessoas honravam a Jó. Mas sobreveio esse mal. E muitos ali ficou, mas rapaz, o que está acontecendo na vida de Jó? Jó está em pecado. Jó está falhando, Jó está errando. Todos nós estamos sujeitos a passar por situações, né? E nem tudo é porque a gente está em pecado, não. É porque Deus quer nos ensinar algo. Ele quer nos fortalecer. Ele quer forjar o nosso caráter. Então, que a gente venha se espelhar, que a gente venha aprender com Jó, que a gente venha se espelhar, que a gente venha se fortalecer em Cristo. Ele é nosso alvo. Que a gente não venha olhar para que a gente não venha olhar para fulano nem para cicrano, porque nós somos falhos. O homem é falho, as pessoas são falhas, está sujeito a errar, a cair, né? A gente só tem que orar por aquele que errou, que caiu. Porque quando a gente se espelha nas pessoas, mas rapaz, fulano,
era uma pessoa que buscava a Deus, era um homem usado por Deus, uma mulher usada por Deus, e errou e falhou. Nós somos falhos, nós estamos sujeitos a errar aqui nessa terra, né? Então somente a gente tem que orar por aqueles que erram, que caem, que falham, porque o nosso alvo tem que ser Deus, nosso alvo tem que ser Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Deus é o Deus que muda cativeiro. Ele vai mudar o teu cativeiro. Então somente permanece adorando, né? Olhando para o alvo que é Jesus, clamando e crendo que ele vai mudar o teu cativeiro, assim como mudou o cativeiro de Jó. Então a Deus não se questiona, a Deus só se adora, né? E, aleluia, obedece, confia, como Jó continuou ali, ó, confiando que Deus ia mudar o cativeiro dele. Como mudou, né? Como mudou. Então, que nessa manhã a gente venha entender que pode acontecer coisas que aos nossos olhos é ruim, é mal. Mas, rapaz, por que aconteceu isso comigo? Eu oro, eu busco, eu vou para a igreja, eu me desvio do mal. Por que aconteceu isso comigo? Né? Então saiba que Deus quer te fortalecer através dessa situação que você está passando. Ele quer te fortalecer, ele quer te ensinar. Ele quer que você conheça a ele mais e mais e mais. Assim como Jó passou a conhecer ele mais ainda, num profundo. Ele quer mais intimidade, ele quer mais comunhão. Ele é um Deus de relacionamento. Ele quer um relacionamento mais forte, mais profundo contigo. Então essa situação ela vai passar. Deus é Deus de restituição. Ele é o Deus que muda o cativeiro. Então somente permanece fiel. Permanece olhando para o alvo. Não olha para a direita nem para a esquerda. Aleluia. Não olha para aquele que caiu, que errou, que falhou, porque o homem ele é falho. Olha para o alvo. Mas rapaz, eu vou para a igreja, fulano tá fazendo assim, fulano tá fazendo assado, fulano errou aqui, fulano errou. Não, olha para Jesus. Se a gente for se espelhar, for olhar para as pessoas, a gente fica para trás. Olha para o alvo e vai seguindo em frente. Vai seguindo em frente, olhando para o alvo. Amém? Glória a Deus. Que Deus venha te abençoar neste dia. Que Deus venha te ajudar. Que o Espírito Santo venha te fortalecer. Em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para vocês. Fica na paz. Vou cuidar agora. Vou lavar a roupa. Vou fazer almoço. Daqui a pouco buscar a Aline na escola. Bom dia para vocês.